Abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 26, versículo 31. Gilberto, tem como aumentar mais um pouco do retorno? Obrigado. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Oremos. Bendito Deus, eterno, santo e poderoso Pai, em nome do teu santo e poderoso Filho amado Jesus Cristo, te louvo, Deus, e te agradeço. Deus Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, obrigado pelo Senhor nos trazer aqui e nos fazer, Deus, servos do Senhor, para assim cultuarmos ao teu bendito nome. Deus eterno, obrigado por tudo que nós já realizamos aqui, pelo que nós ouvimos da tua parte e assim cantamos ao Senhor. Portanto, Deus, te peço agora em nome de Jesus, usa-me, Deus, como um canal de transmissão da tua palavra. Deus, leve essa palavra que assim vou fazer exposição a cada coração que aqui está, para que assim, Deus, todos possam aprender e assim, Deus, passar a viver cada dia mais de conformidade à tua palavra. Deus, aqueles que ainda não conhecem o teu evangelho, que o Senhor abra a mente, abra o entendimento. Deus, em nome de Jesus, que todo pensamento que venha, Deus, fazer com que as pessoas venham se distrair, tudo, Deus, em nome de Jesus, que venha nos distrair, eu repreendo pela autoridade do teu nome, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos, Deus, Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele tem nos abençoado grandemente, tem nos concedido ricas bênçãos espirituais, ricas bênçãos materiais. Alguém poderia dizer assim: não, eu sou pobre, ou nós somos pobres, né? Não somos pessoas ricas. Mas, irmãos, tudo que nós temos aqui, o nosso pão de cada dia, o nosso alimento, as vestes, a saúde, tem bênção maior do que isso, a paz que Deus nos concede, e sem contar que a maior bênção de todas, que é a salvação eterna. Irmãos, graças a Deus, estamos fazendo a exposição do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, e já estamos quase terminando esse livro. No último domingo, ou no último domingo, não o domingo que passou, mas o último domingo que eu fiz a exposição do Evangelho que segundo escreveu Mateus, eu fiz a exposição do texto que fala aonde Jesus ele celebrou a ceia. E nós vimos que Jesus, ele ali diante de seus discípulos, ele conversou com Pedro e João e pediu para que Pedro e João fossem até a casa de um certo homem e ali falassem com aquele homem que Jesus tinha falado com eles, no caso Pedro e João, para irem até esse homem e que esse homem deixasse eles prepararem a ceia do Senhor, para que assim Jesus ele viesse celebrar. E assim, irmãos, eles fizeram. E lá Jesus, ele, ao celebrar a ceia, ou no momento da celebração da ceia, Jesus, ele
prediz mais uma vez que uma das pessoas que ali ele tinha escolhido para ser um dos seus apóstolos, no caso Judas, ele iria trair Jesus. E assim, todos que estavam ali ouviram acerca dessa pessoa que iria trair Jesus. Entretanto, Jesus, ele falando sobre a ceia, ou no momento da celebração da ceia, Jesus, ele pega o pão e diz que este é o meu corpo, vocês devam comer, porque este é meu corpo em memória de mim. Da mesma forma, semelhantemente, ele pega o cálice, dá graças a Deus, e diz que aquele cálice representava a nova aliança que ele fazia agora no seu sangue. Irmãos, entretanto, depois da ceia, como diz o texto, versículo 30 do capítulo 26 diz: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E o versículo 31 diz: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus aqui, ele cita na parte final do versículo 31, ele cita o capítulo 13, versículo 7 de Zacarias. Quem quiser conferir, pode conferir. Capítulo 13, versículo 7 de Zacarias, é o texto que Jesus cita aqui, quando ele fala que, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Entretanto, na parte inicial do versículo, posso dizer na parte A, Jesus ele diz: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Irmãos, não tem nada de estranho para nós, porque assim aprendemos pelas Escrituras, que Jesus, ele claramente vem ensinando, desde o princípio, que ele começou a ensinar acerca que era necessário que ele fosse até Jerusalém, e ele morresse ali, por toda a humanidade, para conceder salvação à humanidade. Jesus, ele sempre deixou bem claro qual era a missão que ele veio executar aqui na terra. E o que nos deixa bastante pasmados, admirados, e mostra a divindade de Cristo Jesus, é que ele sabia detalhe por detalhe do que iria acontecer com ele. Nada pegou Jesus de surpresa. Jesus, ele já tinha predito há muito tempo atrás que ele iria para Jerusalém morrer por toda a humanidade, e isso tinha sido pré-prometido, predito desde Gênesis. O próprio Deus, ele profetizou, como muitos teólogos gostam de chamar, o pronto evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Essa pessoa é exatamente Jesus. E Jesus aqui, irmãos, ele já na parte final do seu ministério, ele no início do seu ministério, ao ser batizado, ele tinha escolhido 12 discípulos. Ele mesmo escolheu os 12 discípulos, ele orou a Deus, e após ele orar a Deus, ele escolhe os 12 discípulos, e Jesus revela, como nós aprendemos aqui, que um desses 12 discípulos iria trair ele, e essa pessoa Jesus disse categoricamente, ou seja, claramente, que era Judas. Entretanto, Jesus agora vai dizer que todos o iriam abandonar. Todos iriam abandonar Jesus. Irmãos, eu estava estudando esse texto ontem pela manhã. Depois de estudá-lo, meditei um pouco sobre ele, que é muito importante para quem prega, é estudar o texto e depois meditar. Como diz alguns colegas meus da Assembleia de Deus, mastigar o texto. Aí eu fiquei lembrando agora de um irmão que tinha na Assembleia, que uma vez o pastor falou que tinha que comer Bíblia, aí ele falou: mas comer como? Mastigar ela, é?
Eu não sei se ele disse isso porque ele não tinha sabedoria ou porque ele queria fazer uma graça na igreja. Mas ele disse, ou ele falou. Irmãos, eu estava também estudando esse texto hoje pela manhã, estava também meditando. Que tremendo amor de Jesus, ou que tremendo amor Jesus tem por nós, pela humanidade. Imagina só, irmãos, imagina só, Jesus escolheu 12 pessoas para servir a Ele. Dentre essas 12 pessoas que Jesus escolheu, Jesus sabia que um desses 12 iria trair ele literalmente, vender ele, apostatar da fé, abandonar a fé completamente. Todavia, Jesus aqui revela agora que os 12 iriam abandonar ele. Irmãos, imagina só, eu estava hoje lendo esse texto, e Sara vai lembrar do que eu disse. Eu falei, Sara, se nós tivéssemos uma partícula de Jesus, isso eu digo os cristãos de hoje, nós tivéssemos uma partícula em todo momento da nossa vida, tivéssemos uma partícula de Jesus, um só de nós impactaria um país. Porque esse Jesus é muito amoroso, Ele é justo, Ele é santo, Ele é sábio, mas Ele é amoroso. Jesus aqui poderia simplesmente, Ele está triste com a situação, né? Mas Ele claramente, Ele olha e fala, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Irmãos, o que também nos chama a atenção aqui, além desse tremendo amor de Jesus, que a gente vai ver um pouco mais adiante, nesse mesmo texto, é o propósito de Jesus em executar aquilo que Ele veio executar. Na verdade, a Santíssima Trindade, lá na eternidade, em um santo conselho eterno, eles decidiram criar todas as coisas, e quando decidiram criar todas as coisas, eles já sabiam que o homem, no caso Lúcifer, ia cair. Depois que Lúcifer caísse, com um tempo depois, eles iam criar a Terra, o universo, as galáxias, e depois o homem iria cair. Tinha planejado tudo isso aqui nesse conselho eterno. E Jesus planeja tudo, Deus planeja juntamente com a Santíssima Trindade, tudo isso aqui, e Jesus veio com esse propósito de executar. Porque, imagina só se Jesus, ele fosse esse Jesus aí, minúsculo, que as pessoas estão pregando aí fora. Como eu já citei aqui noutra ocasião, infelizmente, umas pessoas que pregam uma palavra, eu conheço a pessoa, falou em uma certa pregação, que se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, o que seria dele? Portanto, a conclusão que a gente tira da mente desse pregador é que Jesus, ele se tornou famoso e importante após morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Isso, na verdade, irmãos, isso não é engraçado não, isso é uma tremenda falta de sabedoria. E quantas pessoas tratam Jesus como, a cada dia mais, a gente pensa que já ouviu tudo, né? Estamos aqui na escola bíblica estudando acerca da teologia, da doutrina de Deus, iniciamos os atributos de Deus, e no caso, os atributos incomunicáveis. E estudamos na última sexta-feira o atributo da independência, que Deus é independente, Deus não necessita de nada de nós. Aí eu pensei que já tinha escutado de tudo na minha vida. Josivaldo vai e diz para mim que uma pessoa que nós conhecemos muito bem, e eu não vou citar o nome aqui por ética, porque na verdade eu acho que todos aqui conhecem. Josivaldo disse que essa pessoa disse que tem coisa que Deus não aguenta, tem coisas que Deus não suporta, é a fraqueza de Deus. Aí ela pegou cantando, disse, a fraqueza de Deus é ver um crente arrependido. E não é, irmãos, Deus não tem fraqueza não. Deus não tem fraqueza não.
Estudamos aqui sobre a independência de Deus, e Deus é independente de tudo que possa existir. Na verdade, tudo que existe foi criado unicamente por causa de Deus, foi criado por Ele e para Ele. Fomos criados para que nós venhamos, não só nós, mas tudo que existe, até mesmo os pássaros, até mesmo as pedras, até mesmo os peixes, as aves, os animais, grandes e pequenos, domésticos ou não domésticos, foram criados para a glória de Deus, para que Deus venha a ser glorificado, e não que Deus tenha uma fraqueza. Infelizmente as pessoas necessitam estudar as Escrituras para saber o que é linguagem, o que é um antropomorfismo, aonde a Bíblia vai mostrar, vai atribuir características humanas a Deus. Um exemplo, dizer que Deus tem mão, que Deus tem pé. Isso é antropomorfismo, é uma linguagem que Deus usa, que o Espírito Santo usou para se comunicar com a humanidade. Quando a Bíblia diz que Deus tem emoções, é claro que Deus tem emoções, mas não que Deus tem emoções como nós, porque Deus não está sujeito às emoções falhas que nós temos. Portanto, irmãos, temos que conhecer as Escrituras. E vemos Jesus aqui, ele num propósito, irmãos, de vir à cruz do Calvário, tremendo. Porque imagina só, se isso fosse um de nós aqui, imagina só a gente chegasse em determinado momento do ministério, como Jesus chegou, e a gente sonhasse, desconfiasse, que uma das pessoas que estão conosco iria nos abandonar ou trair. Irmãos, a primeira coisa que vinha era uma raiva. A gente tem que ser sincero e dizer, a primeira coisa que vinha era uma raiva no coração, e depois da raiva vinha um desgosto muito grande, uma decepção por ser traído. E daqui a pouco nós sonhássemos que agora a gente vai ser, eu vou ser abandonado, ou nós, vamos supor que a gente se colocasse aqui no lugar de Jesus, vamos ser abandonados por todos, vou ficar sozinho. Que tremenda decepção, que angústia, que tristeza. Mas graças a Deus, Jesus, irmãos, ele não tem os sentimentos humanos, ele tinha propósito. Ele mesmo olhou, sabendo de tudo o que iria acontecer, ele disse: um de vocês irá me trair. Aqui ele diz: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Irmãos, isso implica em dizer, ou em nos ensinar, que Jesus, ele tinha propósito, e nesse propósito de vir à terra para morrer por toda a humanidade, e pagar a Deus o preço que nós devíamos, ele não se embaraçou de forma alguma com nada. Pelo contrário, ele sempre se antepôs, ou se adiantou, para que ele viesse anunciar às pessoas o que iria acontecer, para que quando acontecesse, essas pessoas viessem crer nele. Exatamente para que viessem crer nele e saber, ele realmente é o Filho de Deus, porque ele se antecipou e sabia de tudo, e nos disse, irmãos, e o que muitas vezes falta em nós é propósito. É propósito. Eu poderia falar de propósito aqui em todos os âmbitos, mas eu vou falar na vida espiritual. Quantas e quantas pessoas, irmãos, elas se afastam do Evangelho, ou vão para o mundo de uma vez por todas e ficam lá, se entregam literalmente ao pecado, ou então ficam dentro da igreja, mas completamente afastados dos caminhos do Senhor. E exatamente por conta de decepções que acontecem no meio da igreja. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa: decepções acontecem tanto conosco que estamos aqui servindo a Deus dentro da igreja, como também com as pessoas lá fora. Não pensem que quando eu sair daqui, ou se um dia a gente saísse daqui, não quero servir mais a Deus, vou viver lá no mundo. Não pense que os problemas, as dificuldades iriam acabar, não. Pelo contrário, iriam piorar. E sem contar que nós não iríamos ter mais promessa de vida eterna. Iríamos sabermos claramente que estávamos caminhando
largamente ou a passos largos para o inferno. E tem pessoas que se afastam do evangelho com tão pouca coisa. Irmãos, tem pouco mais de 11 anos que Jesus me chamou, mas eu já ouvi tantas pessoas dizerem assim: eu prefiro morrer do que deixar Jesus. E de repente, com tão pouco, essas pessoas acabaram se afastando, indo para o mundo, ou vivendo dentro da igreja, mas com o mesmo estilo de vida das pessoas que estão no mundo. E será que essas pessoas têm propósito de salvar, ou têm propósito em suas vidas? Porque esperança de salvação tem todos quantos existem na terra. Todos quantos, irmãos, existem na terra têm esperança de salvação, porque Jesus, quando morreu, ele executou aquele sacrifício e pagou a Deus por toda a humanidade. Nós temos promessa de vida eterna. A gente não se reúne aqui para simplesmente passarmos o tempo, não. Como muitas vezes, quando eu era criança, eu ia ver a sessão da tarde. Tinha vezes que eu até gostava, eu não era crente não, mas tinha vezes que era chato, aqueles filmes americanos que, lá dos anos 60, chato que só. E aquilo ali eu dormia, quando acordava, minhas irmãs perguntavam: como é que foi o filme? Eu dizia: eu sei, eu já dormi. Eu dormia acordado assim, chega, cochilava, pescava, fazia assim, ó. Irmãos, e a gente não se reúne aqui para isso não, a gente se reúne aqui para cultuarmos o Deus Todo-Poderoso. Nós temos promessa de vida eterna. Irmãos, como dizia o pastor Orlando Leopoldino, foi meu primeiro professor de teologia, ele dizia: irmãos, isso na sala de aula, irmãos, a única instituição que já entra na batalha com a vitória garantida e certa é a igreja de Cristo, porque Cristo que nos deu essa vitória, é Cristo que nos chamou, é Cristo que há de nos aperfeiçoar até o último dia. Mas, irmãos, parece que nós vivemos aqui como se nós não tivéssemos esperança de vida eterna. Qualquer coisinha, qualquer decepção que acontece conosco, nós temos uma tendência de nos esfriarmos na fé, de dizermos: eu não quero mais não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quantas e quantas pessoas eu conheci e conheço, que estão dentro da igreja, mas se afastaram completamente do evangelho, porque não tem oportunidade. Irmãos, aí eu fico pensando: quem é que está impedindo de nós chegarmos lá na minha rua e olhar para as pessoas, para os meus vizinhos, e falar de Jesus para eles? Quem é que está impedindo de eu chegar para meus familiares que não são crentes e eu anunciar Jesus para eles? Quem é que está impedindo de eu chegar na escola, de eu chegar na faculdade, de eu chegar no meu trabalho, de eu chegar no roçado, de eu chegar no caminho de pegar água no açude, na lagoa, e ver aquelas pessoas que não são crentes e anunciar Jesus para eles? Irmãos, eu nasci praticamente na igreja, mas desta vez que Jesus ele me chamou no meu trabalho. Eu trabalhava com pessoas que eram crentes, e tinha um que dizia assim, fazia pouco de mim, dizia assim: eu chegava com a cabeça, quem já bebeu sabe, no outro dia a cabeça fica para lá de Bagdá. A pessoa fala: nunca mais eu bebo. Tudo mentira. No outra semana está pior, a cabeça explodindo, aí com sono. Aí tem um colega meu que ele falava assim, Celso, que sempre vem, de vez em quando vem aqui, ele falava assim: aí, olha como é que ele está, ó. Eu quero saber disso aí nada, bom é ser crente, o cara viver desse jeito aí, foi para a festa, gastou o dinheiro e voltou com dor de cabeça. Bom é ser crente. E aquilo ficava na minha mente. Aí daqui a pouco lá vinha Gilmar, falava de Jesus para mim, Adão falava de Jesus para mim, e só tinha eu e um rapaz que ele não é crente até hoje. E assim Deus, irmãos, foi falando comigo e me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, até Deus chegar o momento dele me libertar. Genilson também, quem conhece Genilson aqui, eu acredito que todos conhecem Genilson. Genilson era católico de morrer. Genilson era intrigado do pai dele, de ferro a fogo. Ele dizia que morria e não falava com o pai dele. E isso, quando ele começou a trabalhar conosco, eu já era crente. Aí todo dia a gente começou a falar de Jesus, resume na história.
Genilson falou com o pai dele morreu crente e ouviu o evangelho pela boca de Genilson. Irmãos, aí tem pessoas que falam assim, não, eu conheço um monte, aqui não tem desse tipo não, só se tiver eu não sei, mas eu conheço um monte, tem algumas igrejas por aí que falam assim, não, eu tomei assim, mas rapaz, tu era tão atuante, tu era tão fervoroso na igreja, o que aconteceu? Não, o pastor não me dá oportunidade, o pastor fez isso e isso comigo. Digo, se você sonhar o que pastor já fez comigo, nesse decurso de pouco mais de 11 anos, e isso não foi motivo, graças a Deus, para me afastar do evangelho. Pelo contrário, me aproximou mais de Cristo. Por quê? Porque eu me entristeci, porque eu fiquei decepcionado, e quando menos eu pensava que nada ia mais dar certo, quando eu olhei para as Escrituras, Deus, Ele foi sempre me dando força. Irmãos, o que falta muitas vezes é propósito. Tem pessoas que dizem assim, como uma pessoa chegou para mim, eu estou cheio de problema, e eu vou deixar Jesus. Eu falei, pronto, então agora você me contou uma novidade, lá no mundo, lá no pecado, lá onde você vai agora se deleitar nos prazeres pecaminosos, você vai resolver os seus problemas, vai ter solução. Obrigado, Oswaldo. Solução para os seus problemas. Na verdade, irmãos, isso aí são pessoas que não têm propósito, não colocam o objetivo de ir adiante, independente de qualquer coisa. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, ele era crente da Assembleia de Deus, ele e a esposa, e eles começaram a passar por dificuldades, e de repente ele foi e abandonou a igreja, tanto ele como a esposa. Irmãos, se fosse outra pessoa, não dizia que não, mas é meu tio, eu vou dizer, se possível, manda até o vídeo para ele. A vida dele, desse tempo para cá, não tem mais desmantelo do que a vida dele. É desmantelado filha, desmantelado filha, é desmantelado ele, separou-se, voltou, separou-se, voltou, e está daquele jeito, está daquele modelo, desmantelado e meio. Se ele tivesse propósito, igual Jesus teve, Jesus veio morrer pela humanidade, e Jesus sabia quem era Judas, Jesus sabia quem era Pedro, quem era João, Jesus sabia quem ia decepcionar ele, Jesus sabia quem iria trair, Jesus sabia que todos iriam abandonar, mas Jesus sabia o coração de cada um daqueles que abandonariam ele pela fraqueza humana, e daqueles que rejeitariam ele como Judas, porque era realmente um apostata. Jesus sabia que nós, Marcelo, iríamos estar aqui hoje, éramos escravizados pelo pecado, e Ele necessitava morrer por nós, para pagar a Deus o preço que nós devíamos e nunca iríamos pagar. Foi por isso que Jesus bem calmamente falou, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. E olha o que diz o texto adiante. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Olha o que diz o texto adiante, ou seja, quando Jesus foi preso, todos fugiram. Olha o que diz o texto adiante. 31, Jesus fala, então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Versículo 32, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Irmãos, se nós pararmos para analisar, como Jesus, Ele ama, não só esses discípulos, mas toda a humanidade. Como Jesus tinha objetivo, propósito, Ele tinha planejado com toda a Santíssima Trindade, que viria à terra e morreria por toda a humanidade. E os discípulos abandonarem Ele, Ele ser traído por Judas, Ele ficar sozinho, isso não foi capaz de fazer com que Jesus, Ele viesse
desistir e muito menos se entristecer. Pelo contrário, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E assim ele fez, irmãos. Depois de ressuscitar, ele encontrou-se com Maria Madalena e as demais Marias e disse: diga a Pedro que eu vou adiante deles para a Galileia, como eu tinha falado. Irmãos, isso não veio algo na mente de vocês ainda não, porque quando eu estava lendo esse texto, de imediato eu pensei num hino que é bastante cantado hoje. Porque Jesus fala no versículo 31 que ele iria ser traído. Não, ele fala no versículo 31 que todos iriam abandonar ele. Mas ele fala, mas depois que eu ressuscitar, tinha a certeza que morreria e ressuscitaria, irei adiante de vocês para a Galileia. Como o cristianismo hoje, irmãos, ele está completamente distante do cristianismo bíblico. Há milênios de ano-luz, na verdade está há milênios de ano-luz do cristianismo bíblico. Porque Jesus aqui, ele poderia pensar assim, não, esses caras vão me trair, um vai me trair, vai se matar, os outros 11 vão me abandonar, quer negócio com eles mais não. Gilberto já pegou já. Aí o que é que acontece? Jesus, sabendo de tudo isso, ele falou, quando eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Irmãos, como nós hoje estamos distantes do cristianismo bíblico, milhares de anos-luz, hoje, se uma pessoa fizer algo com um de nós, a primeira coisa que a gente tende a fazer é querer revidar, né? Se vingar. Ah, fulano fez isso comigo, vou me vingar dele. Se fulano fez tanto assim comigo, tanto assim, ó, eu vou fazer tanto assim com ele. E muitas vezes nós dizemos que somos crentes. Mas será que Jesus agia assim? Irmãos, infelizmente, sabe o que é que acontece hoje? É que muitas e muitas pessoas, eles não têm um coração inclinado para aprenderem a palavra de Deus e colocarem em prática. Porque, na verdade, se nós lermos, mesmo que superficialmente, a Bíblia, ou ouvirmos as pregações cristocêntricas, teocêntricas, aonde Deus está no centro dessa pregação, aonde Cristo está no centro da pregação, a gente vai aprender quais são os propósitos de Deus para a humanidade. Mas infelizmente tem pessoas que podem ouvir, podem estudar, podem fazer o que for, eles não têm um coração inclinado a obedecer a Deus. Outra consequência que tem feito com que cada dia mais o cristianismo brasileiro, ou esse evangelicalismo brasileiro venha cada dia mais se distanciar de Deus, é exatamente, irmãos, a deficiência na pregação da palavra de Deus. Hoje, pessoas que não têm a mínima habilidade para pregarem a palavra, estão pregando a palavra. Pessoas que não conhecem nem o básico da fé, eles não sabem nem defender a razão da sua fé, estão pregando a palavra. Lembram-me muito bem que um colega meu chegou para mim e falou que estava em uma determinada igreja, e o suposto pastor lá, a pessoa que está como pastor lá, disse que nós tínhamos que ser como os discípulos. Ele falou, eu não quero ser como os discípulos, porque Pedro negou Jesus, e todos abandonaram Jesus. E o pastor se enrolou e não soube explicar o contexto da época.
Porque Pedro realmente negou Jesus aqui, mas depois iremos ver que Pedro apanhava, era preso, mas não largava a fé. Depois que o Espírito Santo desceu sobre ele e toda a humanidade na sua plenitude, ou na plenitude do Espírito Santo. Irmãos, e uma vez, irmãos, como eu dizia aqui, desde o princípio que eu cheguei, na época do presbítero Oséias, eu dizia que o câncer da igreja brasileira está no púlpito. Uma vez o púlpito, ele não tendo bons pregadores, irmãos, a igreja ela vai ser doutrinada, catequizada erroneamente. Os cristãos vão aprender todo tipo de coisa, menos uma teologia sadia acerca de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de santidade, de viver de acordo com a palavra de Deus. E o que é que acontece hoje? Hoje acontece o seguinte: já que o púlpito está deficiente, na verdade extremamente deficiente, o púlpito está hoje em relação à pregação sadia, a igreja hoje ela é doutrinada por pregadores que não têm entendimento algum das Escrituras, e também, irmãos, por hinos que, na verdade, eu estou quase crendo, isso eu ainda estou bonzinho, eu estou quase crendo, que foi o diabo que inspirou as pessoas, para que as pessoas viessem cantar certos hinos. Irmãos, eu não vou dizer que tem hinos desse tipo aí, que eu não já cantei e achava bonito, eu cantei e achava bom. Um exemplo, que eu estava lembrando essa semana, eu acho que foi sexta-feira, não, foi ontem lá em casa, eu estava lembrando um hino, se eu não me engano, é de Cassiane, que fala, não sei se é Cassiane, eu acho que não é Cassiane não, os irmãos aqui que cantam, que não são levitas, são servos de Deus, que não são da tribo de Levi para ser levita, né, devem saber, aquele que fala, é unção da multiplicação, unção da sabedoria, unção do não sei de que lá. Irmãos, que unção é essa da multiplicação? E eu cantava e me achava bem, eu ficava lá, ó, só adorando, achando que estava adorando. Hã? Parece que é Ludmila mesmo. Irmãos, aí as pessoas são doutrinadas por esses hinos, por pregações que não tem nada a ver com as Escrituras, e hinos desse tipo. Exemplo, sabor de mel. Sabor de mel, eu já cantei tanto sabor de mel, e eu achava bonito sabor de mel. Depois Jesus começou a mostrar o que é o Evangelho, eu fui ver que sabor de mel não tem nada a ver com o Evangelho. Na verdade, sabor de mel tem sabor de fel, relacionado ao Evangelho. Porque se vocês prestarem atenção no hino sabor de mel, vocês vão ver que a pessoa que canta aquele está fazendo pouco das pessoas. Exemplo, o que é que aquele não fala? Quando eu passava pela prova e ninguém me ajudou, ou você não me ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender. Eu vou estar lá no palco, eu vou estar no palco e você na plateia. É fazendo pouco. Aí os políticos pegam e colocam esses hinos agora. Depois que eles ganham, eles começam a colocar para cima e para baixo, fazendo pouco do candidato que perdeu. Se Jesus tivesse o pensamento dessas pessoas, vocês vão me trair, né? Quando eu ressuscitar, nem venham me procurar, que eu não quero nem saber de vocês. Hã? Vem para aí. Vê Jesus brilhando. Irmãos, infelizmente, por falta de entendimento das Escrituras, por falta de entendimento, Jesus ele não tinha esse pensamento, irmãos, humano, pagão, mundano, na verdade satânico. O sentimento que Jesus tinha é um sentimento santo, irmãos. Jesus sabe muito bem quem sou eu, sabe o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho, como sabe quem são vocês também, o quanto são pecadores e falhos. Mas mesmo assim, quando Jesus estava prestes a ser crucificado e indo direcionado a Jerusalém, ele foi com certeza ali pensando, não só nos 12, um iria negar, 11
um iria trair, 11 iria abandonar. Ele não só pensou neles, mas pensou também em toda a humanidade falha que devia um preço a Deus, que nunca mais nós tínhamos a mínima possibilidade de pagar. É por isso que ele diz, vocês vão me trair hoje, todos me abandonarão, mas quando eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês na Galileia. Jesus, irmãos, ele após ressuscitar, ele que foi em direção aos discípulos, ele que decidiu aparecer, exatamente porque Jesus, irmãos, ele sabe o quanto toda a humanidade é falha, e o quanto, irmãos, ou como nós não podemos nos salvar. Irmãos, que nós venhamos ter esse sentimento de Cristo também, que nós não venhamos, irmãos, fazer, como muitas vezes, infelizmente, nós fizemos já quando não éramos crentes, e se deixarmos, irmãos, a gente faz agora também. Uma pessoa me fez mal, vou pegá-la, fazer igual o carioca, quando eu morava no Rio, fez algo comigo, vou te pegar na curva, eles têm uma ideia, vou te pegar na curva do Maracanã. Irmãos, a gente não pode fazer isso não, porque o nosso mestre, Jesus de Nazaré, nos ensinou o seguinte, é ruim, porque eu vou dizer a verdade aqui, eu não posso estar pregando aqui e mentindo. Quando uma pessoa me faz mal, quando uma pessoa faz mal a vocês, o primeiro sentimento que vem em mim, e que eu acredito que vem em vocês, é o seguinte, é revidar. É dizer assim, eu vou pegar fulano, eu vou fazer isso, mas irmãos, se a gente realmente quisermos ir para o céu, a gente não pode ter esse sentimento não, a gente não pode de forma alguma, nós temos que termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, ou sendo igual a Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, e se humilhou uma forma de servo. Jesus, irmãos, não guardava rancor, e muitas vezes nós guardamos rancor, e isso, irmãos, é um sentimento da nossa natureza pecaminosa, natureza pagã, natureza maldita que nós herdamos do nosso pai Adão. É ruim, mas nós que somos crentes, nós temos que nos esforçar e pedirmos misericórdia a Deus, até porque mal não se paga com mal, e mal só vai gerar mal. Se alguém me fizer um mal, e eu quiser fazer um mal a ela, se Deus permitir, eu posso até fazer, agora aquilo ali, vai gerar mais mal ainda, com certeza. A gente tem, irmãos, que termos o sentimento que Jesus teve, sentimento esse de procurarmos não guardarmos rancor, termos propósito de fazermos aquilo que Deus colocou em nossos corações, em relação a nos salvar, em darmos prosseguimento, a seguirmos a Ele, até o último dia da nossa vida aqui. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Irmãos, Pedro agora, ele, diante do que Jesus falou, ele falou, olha, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Os irmãos lembram aqui, que eu falei que Jesus citou, Jesus ao falar que todos iriam abandonar ele, e que após o pastor ser ferido, as ovelhas seriam dispersas, Jesus citou o texto de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, ou seja, um texto que já foi predito no Antigo Testamento, pelo próprio Espírito Santo, no caso, pela boca de Zacarias, e quem falou foi Jesus aqui, né? E mesmo assim, irmãos, Pedro, ele olha para Jesus, e diz, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus,
Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Irmãos, vem cá. Eu quero desmistificar uma coisa aqui. Agora respondam com sinceridade. O galo cantou quantas vezes aqui? Hã? Alguém mais quer opinar? Quantas vezes? Quantas vezes? Mãe, não vale não que ela colou. O galo canta 2 vezes. A gente vê isso em Marcos. E costumeiramente nós escutamos que as pessoas falam que o galo canta 3 vezes, exatamente porque não param, não respeitam a vírgula. Preste atenção vagarosamente respeitando as vírgulas. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ele negou 3 vezes. Abram aí Marcos capítulo 14, a partir do versículo 27. Mãe, não valeu não que ela colou. Que hoje eu disse a ela. Versículo 27, capítulo 14, versículo 27 de Marcos. O mesmo texto Marcos registrou. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mãe colou, por isso que não valeu a resposta. 3 vezes. Eu escutei isso muito, alguns pregadores falando que o galo cantava 3 vezes, e eu gosto muito de ler a Bíblia por completa. E uma das vezes eu lendo a Bíblia por completa, quando eu cheguei no Evangelho que segundo escreveu Marcos, nesse texto, aí eu fiquei, eu já ouvi um monte de vezes que o galo canta 3 vezes. Aí eu fui verificar nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que registraram o mesmo texto, e no evangelho de João, que também registrou o mesmo texto. E vai deixar bem claro, nesse evangelho de Marcos, que o galo cantou 2 vezes, e Pedro negou ele 3. Quando os irmãos ouvirem alguém falar isso, os irmãos não acreditem mais, porque o texto de Marcos é claro. Irmãos, 34, do versículo 26, respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro disse, Jesus falou que todos iriam abandonar ele. Pedro vai e diz que ainda que todos o abandonem, ele nunca há de abandonar. Aí Jesus disse: asseguro ainda esta noite, que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Jesus agora aponta para Pedro, diz que todos irão abandonar ele, mas Pedro irá negar ele 3 vezes. Aí versículo 35 diz: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Irmãos, o que é que nós aprendemos com esse texto? A gente bem sabe que Jesus, ele é Deus, Filho. Jesus, quando esteve na terra, ele era 100% homem e 100% Deus, ou verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus, ele inúmeras vezes, várias vezes, ele se atribuiu de um dos atributos incomunicáveis da Santíssima Trindade, que é a onisciência, ter ciência de todas as coisas.
E dentro do atributo da onisciência existe a presciência, é ter ciência das coisas futuras. E tudo que Jesus ele predisse, ou tudo que Jesus ele tinha dito na época do seu ministério, quando esteve aqui na terra, ele disse porque ele previu antecipadamente, não só naquele momento, mas antes mesmo de criar todas as coisas, antes mesmo de o mundo existir. Irmãos, a gente vê Pedro, um discípulo de Jesus, um homem ousado, que foi poderosamente usado por Deus. Na verdade, dos discípulos do colégio apostólico, dos 12 do colégio apostólico, o mais ousado era Pedro. Pedro foi uma pessoa que, ele fez algo que nenhuma outra pessoa fez. Ele andou sobre as águas, a não ser o próprio Deus, Filho Jesus, né? Mesmo que ele afundou com o tempo, mas ele andou. Ele era ousado. Pedro, quando Jesus ele pergunta lá em Cesareia de Filipe, o que é que as pessoas pensavam dele, aí Pedro começa a dizer, os discípulos começam a dizer, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que é um dos profetas, é o Jeremias. Aí Jesus falou, e vocês? O que é que vocês dizem? Aí Pedro, representando o colégio apostólico, diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas sim o Espírito Santo. Irmãos, era um discípulo que tinha seus altos e baixos como qualquer ser humano, mas era uma pessoa ousada e usada por Deus. Só que Pedro aqui, irmãos, ele confiou em si próprio. Ele, nesse momento, ele foi incrédulo para com o que Jesus estava dizendo, e confiou em si próprio. Irmãos, a gente bem sabe o que aconteceu. Da forma que Jesus falou, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele conhecia Jesus, inúmeras vezes tinha presenciado Jesus, ele ressuscitar mortos, ter ciência de pensamentos de pessoas que estavam pensando mal acerca dele, viu Jesus andar sobre o mar, caminhar sobre o mar, mas nesse momento Jesus, ele, ao falar com Pedro, Pedro preferiu confiar em si próprio. Irmãos, a gente bem sabe que todo ser humano, por mais que ele sirva a Deus, ele tem um limite. Ele tem um limite, nós somos falhos. O Espírito Santo, ele falou pela boca de Jeremias que o coração, ele é mais enganoso do que qualquer um outro órgão. Jeremias, ele disse que maldito do homem que confia no homem. Quando Jeremias fala isso, algumas pessoas pensam, irmãos, que Jeremias estava dizendo o seguinte, não confie em ninguém. Não, ele não estava dizendo isso. O contexto ali imediato, ou seja, os versículos anteriores e os versículos posteriores, vai nos ensinar que Jeremias estava se referindo, ou dizendo que o homem não devia confiar nele próprio, no seu poder, no seu braço forte, porque nós temos limite. Pelo que nós lemos assim acerca de Pedro, dá para nós percebermos que Pedro era um cara de gênio forte, era um cara valente. Porque Pedro, nenhum outro andava com a espada, Pedro andava. Que ninguém nem pense que Pedro, ele comprou aquela espada como na novela. Na novela, que eu assisti uma parte, que Sara começou me viciar mais mãe. Primeiro foi mãe, depois foi Sara. Não foi, Sara não estava casada não, foi mãe. Na novela, Pedro comprou escondido a espada de Jesus. Ele comprou a espada escondido, aí perguntaram, Pedro, para que isso aí? Ele falou, não, isso aqui é se caso precisar, mas eu acho que não vou precisar nunca não, e andava escondido.
A Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não fala isso. E se mesmo se ele tivesse escondido, que a gente não pode afirmar, Jesus sabia que Pedro andava com aquela espada lá. Irmãos, Pedro era um homem corajoso, mas o homem tem limite, e uma coisa que a gente não pode fazer jamais é confiar em nós mesmos. Uma coisa que jamais, irmãos, jamais a gente pode dizer aqui é o seguinte: eu vou até o fim seguindo Jesus, e aconteça o que acontecer, e eu confio nele que eu vou fazer isso. A gente não pode dizer isso jamais. Porque eu vou dizer um negócio a vocês, estou pregando aqui agora, né? Por mim, eu não saía nem daqui crente mais. Se fosse unicamente pelas minhas próprias forças, que fique bem claro, unicamente por minhas próprias forças. Agora, se nós confiarmos em Jesus, claro que o homem tem liberdade de escolha, para escolher se ele quer seguir a Jesus ou não. Agora, uma vez ele querendo seguir a Jesus, Jesus o convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é Jesus que aperfeiçoa ele, é Jesus que coloca santidade, é Jesus que coloca arrependimento, é Jesus que coloca fé, é Jesus que guia ele, que orienta, e em momento algum, irmãos, a gente pode confiar em nós mesmos. O pecado capital de Pedro foi exatamente esse, ele confiar nele mesmo, ele achar que, mesmo que Jesus disse, não, Jesus disse isso aqui, ele nunca mentiu, ele é o Filho de Deus, eu tenho uma certeza, mas eu não vou fazer isso aqui. E na verdade, irmãos, o apóstolo ou o evangelista Lucas escreve esse mesmo texto, e diz que Satanás pediu para peneirar os discípulos, passar na peneira. Imagina só, peneirar assim, ó. Ele pediu para brincar com os discípulos. Aí Jesus rogou ao Pai por Pedro, para que a fé de Pedro não viesse desfalecer. Isso implica em dizer que o diabo, ele só nos tenta até onde Deus permite e a gente suporta. Irmãos, que fique bem claro nesta noite, que jamais, irmãos, nós podemos confiar em nós mesmos, unicamente na nossa força para fazermos qualquer coisa. A Bíblia vai deixar bem claro que a nossa vida, ela é semelhante a uma neblina, é algo transitório, passageiro. A Bíblia vai provar por A mais B, que o ser humano é muito falho. Exemplos, homens de Deus, homens como Sansão, Salomão, Davi, Moisés, Samuel, irmãos, Paulo, o próprio Pedro, João, irmãos, todos pecaram, todos erraram. Esses homens, quando acertaram, foi porque Deus, ele estava poderosamente agindo nos corações desses homens. Da mesma forma, nós também, de maneira alguma, em hipótese alguma, nós podemos nos achar ou nos sentirmos autoconfiantes, pensarmos que podemos fazer isso e aquilo. Não, a gente não pode. Agora, pela graça de Deus, pelo amor de Deus que está em nós, por conta de Cristo Jesus, aí nós temos a plena certeza que iremos adiante, iremos prosseguir, iremos chegar até onde Jesus, ele determinou que nós viéssemos chegar. É pela graça de Deus. Irmãos, para vocês verem como nós somos fracos, quantas e quantas vezes eu pregando a palavra, cheio do poder, eu vou falar agora igual uns colegas meus que são pentecostais, estava parecendo uma chaleira, fervendo. No outro dia, irmãos, a gente fica acuado com pouca coisa, com medo, pensando que tudo vai acabar, que nada vai dar certo mais. Aí depois o cara fica pensando, e ontem eu estava parecendo até um vulcão de Jeová, e hoje eu estou desse jeito. É para mostrar a nossa fraqueza,
o vaso que nós somos frágil. Agora tem um detalhe, irmãos. O Deus que nós servimos é todo poderoso. O Deus que nós servimos é amoroso, justo, juiz. E ele, sabendo que todos aqui iriam abandonar ele, ele falou: mas eu irei adiante de vocês para a Galileia. Irmão, Jesus sabe que nós somos falhos. Jesus sabe até onde nós podemos suportar certas provações. Hoje mesmo pela tarde, após estudar a palavra, após fazer algumas coisas em casa, eu deitei um pouco para descansar e comecei a orar a Deus, e comecei a falar para Deus das minhas fraquezas, das minhas limitações. E Deus, irmãos, começou a falar o meu coração. Eu comecei a dizer: Deus, o Senhor sabe o quanto, Deus, eu sou falho. O Senhor sabe o quanto, Deus, eu sou incapacitado, não posso fazer isso e aquilo, mas que o Senhor haja por mim, que o Senhor venha me dar sabedoria, venha me encher com o seu poder. Irmãos, a gente tem que orar assim, continuamente, cada um de nós, porque jamais, irmãos, poderemos confiar em nós mesmos, porque somos falhos. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, Ele coloque vigor em nossos corações. Pedro aqui, como iremos ver, ele traiu Jesus, mas depois Pedro, ao receber a plenitude do Espírito Santo sobre ele, como o Espírito Santo desceu sobre toda a humanidade, em Atos capítulo 2, e ali todos foram cheios do Espírito Santo, possuídos, completos, transbordaram do Espírito Santo. Pedro, irmãos, passou a ter uma compreensão do que é a natureza humana, com mais claridade, do que é o ser humano e de quem é Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E Pedro, em Atos capítulo 4, foi preso, apanhou. Atos capítulo 5, foi preso, apanhou. E após apanhar, Pedro ainda continuava a pregar a palavra. A tradição judaica diz que Pedro, ele estava prestes a ser crucificado, e ele faz o último pedido dele, diz: olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre Jesus foi. Eu peço a vocês que me crucifiquem de cabeça para baixo. E segundo a tradição judaica, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro passou a confiar não mais nele, mas em Cristo Jesus. Que também, irmãos, nós devemos confiar unicamente em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, Ele sim é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia, e que Deus em Cristo Jesus aplique essas palavras em nossos corações.